Vamos lá, pessoal? Continuando com o tema de colisões, eu trouxe aqui hoje um exercício da Olimpíada Brasileira de Física. Só que, na verdade, esse exercício já apareceu com outros números em dezenas de provas, tanto de vestibular quanto de concurso público. É também uma ótima pedida para aparecer em provas de colégio. Então, seja lá qual for o motivo dos seus estudos, fica de olho nele que vale a pena. Essa figura mostra para nós um pêndulo balístico. E o que é isso? É um instrumento utilizado na ciência forense, na perícia criminal. Como é que ele funciona? Olha só, eu tenho um bloco preso ao teto por fios. Está aqui o meu bloco. E aí, o perito, de posse de uma arma carregada, vai disparar um projétil. Esse projétil penetra no bloco e se aloja dentro dele. Ele fica preso aqui dentro. Por conta do impacto, esse conjunto formado pelo bloco com o projétil dentro sobe até uma altura h. O perito consegue medir a altura h e, sabendo o valor dessa altura, ele consegue calcular qual velocidade o projétil tinha, certo? Então, esse instrumento serve para verificar a velocidade dos projéteis e isso pode ser útil na solução de crimes. Tudo bem? Deu para entender? Aqui, pessoal, ele fez o seguinte, ele já medeu a velocidade do projétil, olha só, tem uma bala aqui a 102 metros por segundo, bem rápido, e ele quer saber qual altura esse conjunto atingiu após o impacto. Vamos dar uma olhada? Sim? Gente, esse problema se divide em duas etapas. A primeira etapa que nós vamos ver aqui juntos é a etapa da colisão. Colisão, quando o projétil se choca com o bloco. Gente, o que acontece em toda e qualquer colisão, que nós vimos já na nossa aula anterior? Em qualquer colisão, em qualquer choque, há conservação da quantidade de movimento, certo? Então, olha só, o Q inicial, ou seja, antes da colisão, é igual ao Q final, depois da colisão, certo? Gente, quem que eu tenho antes da colisão? Antes eu tenho projétil e bloco separados, tá? Então eu tenho que escrever separadamente as quantidades de movimento de cada um. Lembra como é que fica? Olha só, massa do projétil, velocidade do projétil inicial, mais massa do bloco, velocidade do bloco inicial, igual. Agora, quantidade de movimento final. Como é que fica depois da colisão? Gente, o projétil entrou no bloco e ficou preso lá dentro. É como se eles tivessem virado uma coisa só. E quando eu tenho choque perfeitamente inelástico, quando os dois objetos viram um só, o que eu faço? Eu digo que no final só restou um objeto e esse objeto tem qual massa? A soma das duas massas. Esse grande objeto agora tem essa massa aqui, que é a massa do projétil mais a massa do bloco, tá? E o conjunto projétil mais bloco vai sair da colisão com uma velocidade VF, que eu não sei qual é. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Vamos que vamos, então, substituir os valores. Eu tenho massa do projétil, que ele deu aqui 50 gramas.
E a massa do bloco é 2,5 quilogramas. Fica esperto, coração, porque você não pode misturar grama com quilograma na mesma conta. Ou é tudo grama ou é tudo quilograma. Tanto faz, mas você vai ter que transformar um dos dois. Eu vou deixar aqui tudo em gramas, tudo bem? Que aí os números ficam inteiros. Acho que é mais fácil da gente trabalhar. Então, olha aqui. A massa do bloco, que é 2,5 quilogramas, eu vou multiplicar por 1.000 para transformar em gramas, né? 2,5 vezes 1.000, isso aqui dá 2.500 gramas. Tudo bem? Legal. Então vamos lá agora. Ó. A massa do projétil, 50 gramas. Velocidade do projétil inicial. Antes de entrar no bloco, o projétil tinha velocidade 102 metros por segundo. Mais massa do bloco, acabei de transformar, 2.500. E velocidade do bloco inicial, pessoal, é 0, certo? Ele estava penduradinho aqui no teto, em repouso. Aí, depois eu tenho os dois juntos, né? Vou somar as massas, eu tenho 50 mais 2.500 vezes a velocidade final do conjunto. Tudo bem, galera? Tranquilo? Olha só, 2.500 vezes 0 sumiu, tá bom? E fica assim, ó, 50 vezes 102, isso aqui dá 5.100. Isso é igual 50 mais 2.500, isso aqui dá 2.550 VF. Esse 2.550 que está multiplicando, pessoal, passa dividindo para o lado de cá. Aí fica 5.100 dividido por 2.550. Isso dá exatamente 2. Olha que legal. Então, a velocidade final, a velocidade do conjunto após o choque é de 2 metros por segundo. Legal isso, pessoal? Tranquilo? Agora é o seguinte. Sabendo que o conjunto saiu daqui com 2 metros por segundo, foi isso que eu descobri, a qual altura ele vai chegar? Qual é a altura máxima que ele chega aqui, ó? Tudo bem? Deu para entender? Gente, nessa subida eu não vou mais usar a conservação da quantidade de movimento. Se eu admitir que eu não tenho resistência do ar, eu vou dizer que quem se conserva é a energia mecânica. Pessoal, vestibular, concurso, prova, adora fazer isso. Misturar conservação da quantidade de movimento com conservação da energia mecânica no mesmo exercício. Isso é muito frequente e é importante que você treine problemas desse tipo. Então, depois da colisão, vem a subida do conjunto. E se eu desprezar a resistência do ar, quem se conserva é a energia mecânica. Pessoal, quem que é a energia mecânica? É a soma de 3 energias, lembra? Energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Então, a soma dessas 3 energias antes da subida, vou falar que esse ponto aqui, ó, antes da subida, vou chamar de ponto A, tá bom? E esse ponto aqui depois da subida, vou chamar de ponto B. Então, aqui embaixo, no ponto A, eu tenho uma energia mecânica, que é a soma dessas 3. E essa soma tem que ser igual quando ele chegar aqui em cima,
no ponto B. Então, energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica no ponto B. Isso é conservação da energia. Beleza, pessoal? Como é que a gente fazia mesmo agora? A gente tem que olhar para cada situação para ver qual energia ele tem e qual energia ele não tem. Vamos lá. Primeira pergunta, ó. No ponto A, o conjunto aqui está em movimento? Sim ou não? Bom, uma vez que o projétil entrou no bloco, esse conjunto adquire um movimento. Se ele vai ter movimento, ele vai ter energia cinética, né? Antes da subida. Ele sai daqui com uma certa velocidade de 2 metros por segundo. Então tem energia cinética. Para haver energia potencial gravitacional, pessoal, eu tenho que considerar um ponto, uma altura que seja zero. E, normalmente, eu escolho o zero como sendo o ponto mais baixo do exercício. O ponto mais baixo do exercício é justamente esse, que eu chamei de ponto A. Então, eu vou dizer que aqui no ponto A, olha só, a altura é zero. Eu tenho que escolher um zero sempre, tá, gente? Então, se aqui a altura é zero, ele não tem potencial gravitacional, certo? Porque só tem potencial gravitacional quem tem altura. Tudo bem? Então, aqui a altura é zero, não tenho energia potencial gravitacional. E também não tenho energia potencial elástica, tá bom? Porque eu só tenho potencial elástica quando eu tenho molas ou elásticos no exercício. Aqui não tem mola nem elástico. Beleza, gente? No início, aqui então, no ponto A, eu só tenho energia cinética. E lá no ponto B? Vamos lá. O ponto B é a altura máxima. O que significa isso? Que ele vai subindo, 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 para e depois cai. Não é? Na altura máxima é onde ele para antes de voltar. Se na altura máxima ele para, eu vou dizer que aqui, olha só, a velocidade é igual a zero. Ele para antes de descer. Se aqui ele para, se aqui a velocidade é igual a zero, eu não tenho energia cinética no ponto B. E aí, no ponto B, ele tem altura? Sim ou não? Tem, né? Ele estava no zero, que era o ponto A, e ele subiu uma altura h. Então agora ele tem uma altura maior que zero. Se ele tem uma altura que não é zero, ele tem energia potencial gravitacional. Estamos entendendo? Tem mola, tem elástico aqui no ponto B? Não tem. Então não tem energia potencial elástica. Certo? Se você tem um pouco mais de prática, você já faz isso direto. Mas eu quis fazer aqui passo a passo. Concluímos então que a energia cinética no ponto A se transformou em energia potencial gravitacional no ponto B. Lembra das fórmulas dessas energias, meu amor? Olha só, energia cinética no ponto A, eu tenho mVA ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Igual energia potencial gravitacional em B. Energia potencial gravitacional é mGh, em que o H é essa altura do ponto B aqui, que é o que o exercício me pediu. Substitui os dados, faz a conta e acabou a questão. Pessoal, a massa do conjunto, essa massa aqui é a massa do bloco com o projétil dentro, né?
que foi quem saiu daqui e veio para cá. Mas de qualquer forma, ó, ela é igual dos dois lados. Eu vou simplesmente cancelá-la, tudo bem? E aí como é que fica? Qual é a velocidade que o conjunto tem no ponto A, quando ele começa a subir? Gente, a subida começa logo após a colisão. Depois que colidiu, depois que o projétil entrou aqui dentro, a subida começa. E depois que colidiu, então, qual velocidade tinha? 2, tá bom? Então, essa é a velocidade com que o conjunto sai do ponto A. Então, o VA é justamente esse 2, tá? Então, 2 ao quadrado sobre 2 é igual à gravidade, que tradicionalmente a gente adota como sendo 10, e isso vezes o H. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Olha só, 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 é igual a 10H. Passa esse 10 dividindo para o outro lado, e eu tenho que H é igual a 0,2 metro, também conhecido como 20 centímetros. Legal, pessoal? Então, é obrigatório que todo mundo consiga fazer esse exercício, porque ele realmente aparece em todo lugar. Não é tão difícil não, né? Bom, espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui e continue acompanhando as nossas aulas, que eu vou fazer ainda mais algumas sobre conservação da quantidade de movimento e as colisões. Tudo bem? Aquele beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.